querido, Pai amado, meu Deus, está aqui, Senhor, teu filho, teu ungido. Senhor, usa ele poderosamente, Espírito Santo de Deus. Usa ele como instrumento profético na tua mão, Pai. Ou, Senhor, fala através da boca dele, Pai, com a tua igreja, Senhor. Não o que a gente quer ouvir, Espírito Santo de Deus, mas o que a gente precisa ouvir, Pai. Então, abençoa ele, Pai. E usa ele nesta noite. Sim, eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Dizer que me sinto em casa. Estar mais uma vez aqui com todos. Me sinto em casa, me sinto honrado, me sinto privilegiado, porque Deus, ele é como o irmão estava falando, que ele estava trabalhando do nada, Deus deu a ele uma palavra e foi. O mesmo aconteceu, né? Com a missionária Fabiana, cheia de planos para hoje, e eu vi que Deus usou ela para poder falar assim: Demir, em outras palavras, Deus dizendo assim: meu filho, aquilo que eu te dei ontem, no seu particular comigo, no quarto, eu quero que você dá para as minhas ovelhas. E quando Deus te dá uma missão, a gente tem que dizer: eis-me aqui. E a palavra que Deus colocou no meu coração está lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 4, versículo 1. Eu vou fazer um encaixe que o pastor Moisés falou agora no momento da oferta, que de forma diferente, mas com a mesma intenção, a palavra que foi dita, é que a palavra de Deus, ela não falha, pessoal. Eu sou testemunha disso. Quando o Senhor fala assim: foste fiel, está gravando? Está gravando? Amor, te amo, tá, amor? Ela não pode vir, mas seu esposo te ama. Quando Deus fala na palavra dele: provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Ele é fiel, pessoal. A palavra de Deus é fiel, ela não volta vazia. Não importa qual a geografia que você se encontra, ou a geografia que a fé te leva, que é o que vamos falar agora sobre o deserto. Não importa qual deserto a fé leva você, ou o Senhor Jesus leva você, porque muitas das vezes, para obedecer ao Senhor Jesus, nós às vezes entramos no deserto. Às vezes você está indo para um determinado lugar, a fé fala para você assim: ó, se retira, vai dali. E às vezes, aparentemente, você estando aqui, você está ganhando. Quando você se retira, talvez você vai ter consequências por você ter se retirado. Você vai ter consequências. Vou dar um exemplo mais prático: um trabalho. Você está num trabalho, como já aconteceu comigo. Esse trabalho aqui está me afastando de Deus. Está me afastando. Mas eu estou ganhando dinheiro, estou trabalhando. Mas ele está me afastando. Mas eu preciso trabalhar. Mas eu preciso pagar a conta. Mas eu preciso também de quem? De Deus. Nós vamos falar sobre isso hoje. Versículo 1. Então foi conduzido o Senhor Jesus pelo Espírito. A seguir foi Jesus na tradução. Capítulo 4, versículo 1. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Deus mande que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4, que é um versículo que particularmente eu ontem falei para minha esposa e falei assim: ó, quero ter um momento de intimidade com o Pai.
vou para o quarto da minha filha e vou me desconectar de tudo. Porque você tem que ter um momento com o Pai. Você tem que ter um momento particular com Deus. Você e Deus. Eu não estou falando particular, momento íntimo de pai e filho. Minha filha ainda está pequenininha, 3 anos, mas quando ela chegar a uma certa idade, eu já estou até de cabelo branco só de pensar, que vai ter um momento que eu vou ter que sentar com ela e a mãe mais ainda. Porque tem coisas que a mãe vai poder falar mais abertamente. Não é assim? Assim é Deus, nós, relacionamento. Eu separei esse momento, falei assim, quero ter esse momento com o Pai. E eu falei, Deus, me dá uma palavra. Ele me deu essa palavra. Versículo 3, né? Então o tentador aproximou-se e lhe disse: se és filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Versículo 4. Aleluia. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Pai. Que não saia nada da minha boca, mas que o Senhor coloca na minha boca aquilo que procede do Senhor. A tua palavra, Pai, para te encontrar cada necessidade de todos que estão aqui, em nome de Jesus. Pode ser uma coisa. Então eu estava no meu particular, me humilhando diante de Deus, cuidando da minha vida espiritual, porque Deus, Ele sempre envia almas, envia pessoas para nós ajudarmos. E saco vazio não vale a pena. Nós temos que buscar. Porque como é que eu vou ajudar alguém se eu preciso de ajuda? Como é que eu vou tentar encher alguém se eu estou vazio? Não vou conseguir. Então, nesse momento de intimidade com o Pai, eu enfatizei essa palavra. E eu gosto, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu tinha essa mania, não que seja errado, você fazer um cronograma, você escrever aquilo que você vai pregar. Eu acho legal. Mas eu perdi esse hábito, porque tudo tem que ser online, direto do Pai. E quando eu medito numa palavra, eu gosto de extrair o máximo dela para mim. O máximo. E nesse versículo aqui, eu já fiz várias pregações sobre ela, mas eu não me atentei a esse versículo 4. Conforme o Senhor Jesus, Ele me inspirou. Porque olha só, Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Vírgula. Talvez a pessoa que ela só está preocupada em ganhar um pão. Só trabalhar. A prioridade dela é ganhar um pão. Beleza, gente? Precisa trabalhar. A gente precisa colocar o sustento na nossa mesa. Mas o teu alvo, por você focar muito no pão, no trabalho, no material, no financeiro, você está deixando de lado a palavra. E deixando de lado a palavra, você deixa de lado o propósito. Deixando de lado o propósito,
você se torna uma pessoa natural. E se tornando uma pessoa natural, você vai se distanciar de Deus. Você vai ficar materialista. Então, a pessoa ela fica tão focada em como o diabo falou. Se és filho de Deus, como é que é? Então, tentando se aproximar, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. Então, a pessoa, o mal ele deixa a pessoa tão cega espiritualmente que o foco dela é só dinheiro, é só trabalho. Só trabalho. Mas Jesus disse: não só de pão Viverá o homem, mas de algumas palavras que procedem de Deus. mas de toda palavra que sai da mas de toda palavra que sai da boca de Por que você está Deus. duvidando que Deus é contigo? Nessa dívida que você está aí, nessa dificuldade, nesse aperto, por que você está duvidando? Ah, mas será que eu vou ter amanhã? O amanhã vai para lá. E Deus também está. Ah, mas a minha conta amanhã, como é que eu vou fazer? Ei, Deus proverá. Glória. Amém, Jesus. Ele disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. É toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós estamos vivendo numa realidade hoje que o crente ele está priorizando mais o pão do que a palavra. Por causa do pão, por causa do trabalho, por causa das coisas materiais, você está deixando de lado o propósito. E você sabe o propósito que Deus tem na sua vida. Deus te escolheu com um propósito. E a palavra dele é fiel, e por a palavra dele ser fiel, o pão não vai te faltar. Deus ele não supre algumas necessidades. Deus ele supre toda necessidade. Glória a Eu Deus. posso falar isso para você. Aleluias. Eu já passei por um momento difícil na minha vida que eu achei que eu não fosse vencer mais. Lá no versículo 1 diz que o Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu entendo que pelo Espírito ele foi levado ao deserto, né? Mas pela desobediência, eu também sou levado ao deserto. Pela desobediência. Então nem todo deserto é de Deus, não. Tem deserto que quem se coloca é você. Então, por eu me colocar no deserto, pela minha desobediência, eu já passei por muita dificuldade. Pela minha desobediência à palavra, em querer só o pão, eu já passei muito apertos. Cheguei a morar em Curitiba. A minha irmã está aqui, eu nunca falei isso para ela. Quase morei na rua. Já falei isso para você? Quase morei na rua. A desobediência. Aquele biscoitozinho wafer, não tem? Você gosta muito daquele biscoito? Aquele biscoito eu separava em 3 partes. Parte da manhã, diante de Deus, eu estou falando isso, tá? Estou falando para ninguém ficar com pena de mim, não, que é passado. Hoje eu vi uma outra realidade. Mas diante da palavra de Deus, eu separava aquele biscoito, um pedaço de manhã, uma parte à tarde, outra parte para janta. E às vezes eu tinha um copo de água, falava assim: Senhor, que esse copo com água veio me alimentar. Eu estava dentro sem fome, não comia nada, e o copo de água me alimentava, sabia? Sabia que me alimentava o copo de água? E assim foi no deserto. Lá em outro estado, longe de todo mundo, quis priorizar o pão, mas quando eu entendi que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra Que sai da boca de aí Deus. eu me coloquei no propósito.
Essa palavra que você pode extrair várias pregações, mas a dimensão que Deus me levou ontem e que Ele me trouxe aqui para levar para você é essa. Ei, nem só de pão o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então eu não sei qual é a palavra que você precisa ouvir nessa noite, mas eu quero ser boca de Deus nessa noite e dizer para você que a palavra de Deus é fiel. Aleluia. O que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Aleluia. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém. E tem muitas portas sendo fechadas que não é o diabo não, tá? É Deus fechando para não te perder. Vou repetir. Tem muitas portas sendo fechadas que não é o diabo que está fechando não. É Deus fechando para não te perder. Aleluia. Como, Ademir? Glória a Deus. Versículo 3. Então o tentador aproximou-se e disse. Quem se aproximou dele? Tentador. Então Deus fecha a porta para que certas pessoas não aproximem de você, para que você não perca o foco, não perca o objetivo. Talvez Deus não abre a porta tanto que você quer, porque lá naquela porta tem alguma coisa que vai te tirar da palavra e vai fazer você focar só no pão. E focando no pão, você vai deixar de lado o propósito. Você vai deixar de lado aquilo que Deus planejou para a sua vida. E o que é maior? Ter os planos ou os planos de Deus para a sua vida? Os planos de Deus. Então, quando a pessoa está tão focada no plano, o tentador se aproxima e ela não percebe. Ela não percebe. E quando o tentador se aproxima, ele é estúpido. O diabo não é burro, não. Ele só foi burro quando ele tentou ser maior do que quem o criou. Então ele é inteligente. O Senhor Jesus teve fome. Como é que pode? Ele mandou o próprio pão transformar pedra em pão. Se o Senhor Jesus transformasse as pedras em pães, ele deixaria de ser Senhor? Não. Deixaria? Não. Então estava buscando, poxa, por que ele não fala? Por que ele não transformou? Por que ele não transformou as pedras em pães? Eu entendo no meu ponto de vista, o Senhor Jesus quis deixar para nós o exemplo, em outras palavras, ele não precisou provar para o diabo quem ele era. E tem crente querendo provar uma coisa que ele sabe o que ele é. Então, você não precisa provar nada para ninguém. Se você sabe quem você é, acabou. Você não precisa provar. Ah, mas fulano não tem que mostrar nada. Se você sabe quem você é, você não precisa provar nada. Viva o propósito, viva aquilo que Deus colocou diante de você. Ele não ia deixar de ser Senhor por transformar as pedras em pães. E tem pessoas que estão aí tentando provar alguma coisa para os outros. E não vai acontecer. Você não precisa provar nada. Amém? Amém. Então a pergunta que o Senhor Jesus, que eu fiz para mim, e vou colocar para você, o que você tem priorizado? O pão ou a palavra? O pão ou a palavra? Mais à frente você vai estar, eu vou focar nessa parte. Mais para frente, o diabo levou ele a um lugar alto, foi isso? Em um lugar alto, e disse, está escrito, atira-te aí embaixo, né? Ordenará aos teus anjos. Não é isso? Está escrito? Cadê? Versículo 6. Ele disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo,
Porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Mas o diabo levou ele ao Senhor Jesus aonde? Lá no alto, não foi? Você sabia que nem sempre quem está lá no alto foi Jesus que botou? Sabia? Nem sempre quem está aqui no alto, com a condição boa, com o carro bom, foi Deus que deu, não. E outra coisa, quem estava pregando para o Senhor Jesus? Quem estava pregando? Hã? Quem tem pregado para você? Nem todo mundo que segura o microfone é Deus que está pregando, não, tá? Se o Tiago pregou para o Senhor Jesus, você acha que ele não vai querer pregar para a gente? Hã? Se para o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o diabo pregou para ele, o diabo hoje em dia não vai querer pregar para você? Quem está pregando para você? Mas quando você vive da palavra, é o Senhor Jesus que prega para você. Amém. Porque a palavra não falha. A palavra é fiel. A Bíblia fala: passarás o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Não passarão. Não sei qual é o teu deserto. Não sei qual é a tua dificuldade. Não sei quais são as suas lutas. Mas ó, não só de pão o homem viverá, Aleluia, Jesus. mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Está doendo? Às vezes dói, mas não mata. Está difícil? Está difícil. Ó, aqui, ó. Joelho no chão. Senhor, eu estou nesse deserto porque eu obedeci a tua palavra. Senhor, eu estou no deserto porque eu me coloquei na palavra. Porque chega um momento que a situação que nós vivemos nos aperta de tal maneira que, sem você perceber, eu tiro comigo. Aí vem um trabalho de 12, 15 horas, 16 horas trabalhando, mas chega um lado, eu, opa, peraí. Não é só do pão que tem que priorizar, da palavra. Porque o pão já faltou, mas a palavra não. Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Aleluia. Fala para todos. O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Mas talvez já te faltou. Já me faltou teto, já me faltou moradia, já me faltou dinheiro, já me faltou condição. Mas o meu pastor não faltou. Já me faltou teto, moradia, já me faltou família, já me faltou tudo. Mas o meu pastor, ele nunca faltou. Glória a Deus. O teu pastor, ele nunca vai faltar. Eu não estou falando do pastor físico não, tá? Porque esse pastor físico, ele pode nos apontar. Mas eu estou falando daquele pastor ali, ó, que é verdadeiro, que é justo, que é fiel, que não falha, Aleluia. que é Senhor. Ele sim é o nosso pastor. Glória a Deus. Ele não falta. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Talvez pode até faltar, como já faltou para mim. Teto, moradia, dinheiro, condição, já faltou tudo. Mas ele nunca faltou. E se estiver faltando alguma coisa financeira para você, não esquenta não. Daqui a pouco você vai vencer. Em nome de Jesus. Porque não há tempestade que dure para sempre. Eu estava orientando agora uma senhora que me pediu orientação vindo para cá. Ela falou da situação dela, falou. E uma coisa eu falei para ela: Deus só leva para o deserto quem Ele quer exaltar. Esse deserto que você está passando
do diabo com ele é te humilhar, te envergonhar, te desanimar. Mas Deus permitiu que é para te exaltar, para aumentar a sua fé, para aumentar a sua confiança, para aumentar a sua esperança. Guarda isso. Pode te faltar tudo, mas um pastor, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Eu queria fazer uma oração. Queria que a igreja se colocasse de pé, por favor. Eu queria pedir a esse pastor, que é o nosso pastor, que é o pastor da igreja Vinho Novo. É uma igreja que eu tenho o prazer de estar aqui, pessoal, diante de Deus. Eu tenho o prazer de estar aqui, porque eu sei que aqui tem um propósito de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Nós estamos aproveitando num propósito que Deus colocou no nosso coração. E a gente está subindo um monte. Pois é. Terceira semana. Serão 7 semanas. 7 semanas. Que nós estamos nesse propósito. E dentre um deles, Deus colocou no meu propósito de consagrar um suco de uva. Um suco de uva. E Deus está trazendo algo novo para a igreja, para o ministério. Aleluia. Para esse propósito. Deus está renovando o ministério. Sim, meu Pai, em nome de Jesus. E Deus conta com cada um de nós aqui. O propósito vai finalizar no dia 27, né? Isso. E meu aniversário é dia 29. Eu recebi de presente a oportunidade de pregar aqui no dia 27. E teremos uma festividade. Glória a Deus. Não comes ideia. A gente já tem mais de 10 pessoas confirmadas que vai vir. E a gente sabe que tem pessoas que vêm para quê? Vai chegando aqui, antes dela comer o alimento físico, ela vai comer a palavra. Aleluia. Alimento espiritual. Sim, Deus. Essa é a intenção. Então ajuda o ministério, ajuda a igreja. Esse pastor, o nosso pastor, ele conta com a gente. Deus levantou o pastor Moisés, a missionário, para estar aqui de frente do trabalho, junto com a igreja. E Deus conta com cada um de nós. A honra e glória é para Deus, pessoal. Não é para a gente, não. É para Deus. Porque tem muitas pessoas que precisam desse pão, que é a palavra de Deus. E nós temos esse alimento para dar. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Então, no dia 27, eu estou vivendo isso. Estou convidando as pessoas, eu estou chamando no privado, já disponibilizei meu carro. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ih, tem dinheiro, mas tem carro. Vou aí, te pega aí e te resolve. Sabe? Dinheiro não é problema. Nunca foi problema. No mundo sem dinheiro bebia, fazia as coisas erradas. Não é assim? E por que para Deus não é ruim? Aí que eu tenho que ajudar mesmo. Então, pessoal, eu queria fazer uma oração para você que você estava focando o pão. Focando o pão. Material. Mas essa palavra aqui, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Então eu quero fazer uma oração e quero declarar na sua vida que essa palavra é fiel e ela não vai falhar. Ela não falha. Feche os seus olhos, põe a mão no coração. Senhor Jesus, quero
quero te agradecer, Pai, por essa oportunidade de estar aqui nessa noite. Eu tenho certeza, meu Deus, que tudo que foi falado, foi dito, eu tenho certeza que foi direcionado, guiado pelo Senhor. Eu tenho certeza que a Tua palavra entrou no coração de cada um de nós aqui como semente, Pai. E se tem alguém aqui que está passando pelo deserto, está passando por um momento difícil, talvez, meu Deus, está faltando pão para ela, mas não vai faltar palavra, porque a palavra é fiel, a palavra é verdadeira. O Senhor disse: passarás do céu e a terra, porém a tua palavra não falhará. Então, meu Senhor, em nome do Senhor Jesus, venha dar força para essa pessoa aqui nessa noite, venha dar a ela segurança. Talvez ela está preocupada porque o pão está faltando, ou ela está num momento difícil, uma dificuldade que ela está enfrentando. Então venha, meu Deus, colocar certeza dentro dela de que ela não está sozinha. Eu te peço, Pai, abra as portas. Talvez tenha portas fechadas. Abra as portas, Senhor. Abra as portas. Venha dar condição a todas as pessoas que aqui estão, meu Deus, de poder te dar o melhor. Venha dar condição a cada um de nós. Senhor, que nessa noite o Senhor entra com providência na vida dessa pessoa, entrando na vida dela em área por área, aspecto por aspecto. Eu não sei qual é a maior necessidade dela, mas que o Senhor venha suprir, ó Deus, a necessidade dela. Eu te peço, meu Deus, eu tenho certeza que o Senhor falou ao nosso coração. Assim eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos digam amém. Graças a Deus, uma salva de palmas. Amém? E assim eu agradeço a minha humilde